Pois é. Meus irmãos, eu vou beber um pouquinho d'água de Suruí, porque minha garganta está seca. Desde a hora que eu cheguei, eu não encontrei água no bebedouro. Não sei o que houve ali, não quis sair água. Especial mesmo. Tá nem gelado e nem quente. Amém, meus irmãos. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu vou virar também, porque é uma falta de educação ficar de costas para os irmãos, né? Deus, eu vou usar a linguajar da Jennifer, né? Os irmãos vão ter a oportunidade de conhecer a Jennifer, né? Deus é sinistro. Ela costuma falar isso. Eu cheguei aqui ali à porta, nosso irmão seminarista Raiz estava orando. E eu fui acompanhando, né, o andamento do culto. Eu até conversei com o pastor Paulo ontem a respeito da feira missionária, né? Conversamos um pouco, mas não falei nada a respeito de agora à noite. Nada. Ele está aqui de testemunha. Mas como é que Deus conduz as coisas da forma que Ele quer? Nosso irmão Rogério, né, falou sobre intimidade com Deus. Logo após nós louvamos, né, que o Senhor, né, nos carrega em teus braços, nos carrega em seu colo e novas vestes nos dará. E daí presencio o coral Ebenezer cantando um tema que hoje está sendo raro ouvir nas igrejas, um tema escatológico sobre as 7 igrejas. E não é diferente, não seria diferente quanto à palavra. Hoje pela manhã eu comecei a ler, comecei a refletir. Deus já tinha incendiado um pouco meu coração desde a quarta-feira. Quando estive aqui, o pastor Paulo estava falando sobre fé. E o Senhor foi conduzindo a um texto e eu cheguei em uma dessas cartas. Carta esta que ainda não chegou. Eu estava juntamente com a minha esposa, a gente foi contando direitinho as cartas ali. Eu falei, está faltando 3. Está faltando 3. Aí o pastor Paulo já deu a palha, no final iremos cantar as outras 3 cartas. Mas, meus amados, é um imenso prazer estar novamente com os irmãos. Igreja essa que nós estamos aprendendo a amar, que nos acolhe, né? Pessoas que a gente como a gente, né? Então não seria diferente, né? Esse acolhimento, né? E agradeço ao pastor Paulo a confiança, né? Por confiar o púlpito desta igreja. Confesso aos irmãos que é um pouco raro nos dias de hoje vermos algumas situações referente ao que anda, né, o nosso mundo hoje no que diz respeito à igreja, né? Paramos para ouvir tantas coisas, mas infelizmente nós temos que pedir direção e discernimento do Espírito Santo para poder entender o que o Senhor realmente está falando ao coração ou não. Eu vou convidar os amados irmãos. Antes disso, pegando a palha do estudo do pastor Paulo sobre a fé de quarta-feira, eu vou fazer a pergunta de EBD para os irmãos, hein? Olha que eu fui professor de escola bíblica lá em Jardim Carioca. Eu vou fazer a pergunta mais fácil que tem. O que é a fé? Eu acho que todos falaram juntos, né? O que é a fé? A fé é o firme, mas não se vê. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós estaremos lendo a partir do versículo 38. E peço aos irmãos que fiquem com suas Bíblias abertas, que a gente vai dar um passeio por ela, né? Nós estamos mais ou menos no meio da igreja, né? No meio do Novo Testamento. Estamos iniciando o Novo Testamento aqui com um dos evangelhos. E nós iremos passear no Antigo Testamento e depois nós voltaremos de novo para o fim do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, no seu capítulo 5, a partir do versículo 38. E diz a palavra do Senhor. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroços e chorais? A menina não está morta, mas dormindo.
começaram a rir dele. Marquem bem essa frase. E começaram a rir do Mestre Jesus. Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado, e entrou onde a menina ali estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra lida aqui nesse momento. Nós pedimos, Pai querido, que assim como o Senhor falou ao meu coração, o Senhor possa falar ao coração destes que estão aqui presentes, ó Pai. Aqui se reúne o teu povo. Que nesse momento, Pai querido, eu possa diminuir para que o Senhor cresça. Que eu possa desaparecer para que o Senhor apareça, Pai querido. Que não seja o irmão Rogério, Pai, mas que seja a voz do teu Santo Espírito a falar aos corações. Muito obrigado, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu peguei bem a parte final de um tema muito conhecido sobre a filha de Jairo. Nós vemos que Jairo ali era um dos chefes da sinagoga, responsável ali, né, pelas atividades religiosas daquele local. E ele, por ser um homem ali muito conhecido, não foi diferente com Jairo, independente de sua posição. Ele tinha uma filha, que a sua filha não se chamava Talita cumi, tá? A igreja está sendo bem clara, a palavra está sendo bem clara. Eu vi uns vídeos há uns meses atrás aí que o irmão falou, o nome dela era Talita cumi. Eu falei, não era não. Não era não. Mas ele tinha essa menina de 12 anos. Quem é pai aqui sabe o que é o desespero, né? De um filho que se encontra ali acamado, um filho que se encontra doente. E Jairo sabia que o Senhor estaria ali. Jesus chegou ali juntamente com seus discípulos. E o interessante é que logo de cara ele cerca, a palavra diz que ele cerca ali, né? O Senhor fala da sua situação. E ali era encaminhado. Eles estavam encaminhando o Senhor para a casa de Jairo, para que resolvesse ali aquele problema. Pois ele tinha fé. Eu fico a imaginar como estava o coração de Jairo naquele momento, vendo a sua filha naquela situação, vendo que o Senhor já estava ali, mas acontece que naquele meio de caminho ali, teve uma outra situação, que nós vemos ali, a mulher do fluxo de sangue, a qual também padecia, estava sofrendo, mas que tinha uma coisa em comum com Jairo: fé. Ela tinha tanta fé, que eu acho, a palavra diz que ela só queria tocar na orla do manto do Senhor. Eu acho até mesmo que se parássemos hoje para conversar com essa mulher, hoje em 2025, ela ia falar que ia querer tocar na ponta da linha que estava descosturando do manto do Senhor. Porque ela tinha fé e ela sabia que ele seria curado. Não foi diferente. Ela tocou ali naquele manto. E o Senhor, em meio àquela multidão, né? Eu não sei quantos dos irmãos aqui já foram, né, nesses eventos de louvorzão. Eu sou apaixonado, né? Para não dizer o contrário. Olha lá, a irmã levantou a mão lá atrás, né? Mas, gente, é um montaréu de gente. Imagina um trem lotado. Aquele que você levanta o pé e não consegue mais baixar, porque já ocuparam já o espaço do pé. E em meio a todo aquele tumulto,
situação da mulher do fluxo de sangue. E o tempo passando, né? Mas ele teve fé em meio a todo aquele desespero dele. Por que eu pedi para os irmãos citarem bem quando falaram assim no versículo 40 e começaram a rir dele quando ele chegou ali naquela casa? Nós paramos e vivemos dias hoje em 2025 que não está sendo diferente dessa situação. Quantos zombam e riem ainda do que o nosso Deus pode fazer? Indo lá para o Velho Testamento, meus irmãos, nós vemos ali Sara, no capítulo 18 de Gênesis. Vamos abrir nossa Bíblia rapidamente. Gênesis capítulo 18. Eu estarei lendo versículos do 9 ao 15. Creio que muitos irmãos já conhecem já. Ali nós vemos os anjos ali conversando com Abraão. E em dado momento, né? O anjo do Senhor, que não é bobo, ele percebeu uma situação que estava acontecendo com Sara. E a palavra diz o seguinte: e eles lhe perguntaram: onde está Sara? Isso o anjo falando com Abraão. Tua mulher. Ele respondeu: está ali na tenda. Um deles lhe disse: certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Esperta, né? Aqui não temos irmãs assim não, né? Como Sara, né? Que ficam por trás da porta ouvindo o que está acontecendo. Creio eu que não, né? Abraão e Sara já eram idosos, muito idosos. Eu estou no meu 4.6, eu já estou sentindo as dores já da idade. Imagina Abraão e Sara. De idade avançada. E Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. As varoas sabem muito bem do que eu estou falando. Então Sara riu. Sara riu consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de idosa, e sendo meu senhor também já velho? E o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? E disse: será verdade que hoje a idosa darei luz a um filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado do ano que vem, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Esse é o nosso Deus. Ele conhece tudo que nós pensamos. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sonda o nosso coração. Não adianta. Não tem como. Eu já me passei nesse papel de Sara. Vai ficar para uma outra oportunidade de contar. E a promessa está ali, ó. Isaac. Por isso que o nome dele é Isaac. Pastor Paulo lembra da história. Então Sara teve medo e negou, dizendo: não ri. Ao que ele respondeu: não negues. Tu riste. Vai teimar comigo ainda, gente. Eu vi o que tu acabou de fazer. Tu riu? Você debochou a Sara. Poxa, eu sou o Deus que você serve. Eu sou o Deus que está prometendo uma grande descendência na sua vida. E nós, meus amados irmãos, infelizmente, nos pegamos muitas das vezes nessa situação de Sara. Eu acabei de confessar que eu mesmo fui um que fiz. Eu fiz isso mesmo, debochei. Debochei ainda, falei só se for do Espírito Santo. Porque de mim mesmo não vai ser não.
antes debochou, duvidou. Agora ela ri e ela diz o seguinte: após o nascimento de Isaac, por isso Sara disse: Deus deu-me razão para rir. Todo aquele que ouvir sobre isso irá comigo. Eu acho que foi o melhor sorriso que ela deu. Teve o sorriso do deboche, mas mesmo assim o Senhor fez com que ela visse realmente que Ele era Deus e honrou tudo aquilo que Ele prometeu na vida de Abraão e Sara, e se tornou pai de muitas nações. Meus irmãos, voltamos lá à casa de Jairo. Nós vemos que o Senhor, naquele momento que chega ali à casa, Ele chama justamente ali Pedro, João e Tiago. Nós vemos que dois desses aí, um pouco mais à frente, em Atos capítulo 3, são os mesmos que estão indo ao templo. E ali na Porta Formosa, eles põem em prática tudo aquilo que eles viveram junto com o Senhor. E ali acontece um milagre. Não pelo nome deles, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Esse mesmo Jesus que andou com eles já não estava mais com eles. Esse mesmo Senhor que andou com eles era o mesmo Deus que falou com Sara lá atrás. E é o mesmo que hoje está aqui, no meio de nós. Desde o momento que Ele foi crucificado, aquele véu se rasgou. Nós temos acesso direto a Ele. E nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você, meu amado irmão e minha amada irmã, você que conhece e você que não conhece, e você que ainda coloca dúvidas sobre isso. Então agora eu vou lá em Apocalipse capítulo 3. Dentre todas as cartas, essa é uma das que eu mais gosto. Eu participei de um projeto chamado Geração Radical. Foi um divisor de águas na minha vida, irmãos. Alguns têm algumas opiniões, mas para mim, para minha vida, para a vida da minha família, foi um divisor de águas. A ponto da nossa filha perceber e querer entender o que tinha acontecido naquele lugar. E não vou negar não que eu fui debochado antes de ir. Tentei dar olé em Deus de qualquer jeito, mas não teve jeito. Acabei caindo lá. E depois eu fui trabalhar nesse projeto, que me colocaram para trabalhar lá, para ministrar, justamente numa determinada área lá. E haviam me dado, tinha lá um textinho deles lá e tal. E quando eu passei a observar aquele cenário, o Senhor me deu justamente essa palavra. Essa palavra que eu digo para os irmãos que diariamente ela é pesada, mas nós temos que refletir nela. Porque quando chegar naquele grande dia, meus irmãos, não vai ser brincadeira não. Não vai ter a minha esposa para responder por mim, não vai ter o pastor Paulo para responder por mim, eu não vou responder pela irmã Rosa, não vou responder pelo irmão Rogério. E no capítulo 3 da carta à igreja em Laodiceia, assim diz a palavra do Senhor. E escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras. Ele conhece nossas obras. Sei que não és frio nem quente. Olha o problema aí. Aí quando vem essa parte, ele conhece, nossa, ele
pessoa não está mais entre nós. Que sempre quando eu leio esse tema eu lembro dela. Posso falar o nome, cara? Que você lembra? Meus irmãos, um amor de pessoa, amava aquela menina. Um sorriso que contagiava qualquer um. Mas aquela ali, ela se posicionou. O dia que ela resolveu falar assim, eu sofria. E ela falou, não adianta eu estar dentro da igreja se eu gosto disso, daquilo. Era triste. A gente sofria por conta disso. Mas aprove o Senhor ela passar um período fora. E ela retornar aos caminhos do Senhor. Infelizmente ela partiu. O Senhor a recolheu. Nós não entendemos o plano de Deus. Nós, como amigos e irmãos, que dirá a família, que até hoje é muito abraçada por nós. Mas o nosso Deus sabe o que é melhor para nós, porque os planos dele são melhores para nós. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. É difícil entender isso, meus irmãos. Em meio a todo esse sofrimento, em meio ao sofrimento que Jairo estava passando aqui, a vontade do Senhor foi a que prevaleceu. Mas continuando nessa carta a Laodiceia, assim, versículo 16: porque tu és morno e não és quente nem frio. Olha como é puxado, não sei. Tá. Graças a Deus está na mesma versão que a minha. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É pesado, né? Imagina chegarmos diante do Senhor. Senhor, eu fiz tanta coisa. Todo domingo eu estava lá na igreja. Toda quarta-feira eu conversava tanto com meus irmãos, eu tinha uma boa comunhão. Mas aquele que é justo observou tantas outras coisas. Eu vou falar, aparta-te de mim. Vomitar-te-ei. Olha que ponto chega a comparação. É muito triste. Por isso que dia após dia, com todas as nossas falhas, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas nós temos que reconhecer o nosso erro, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, e entregar ao Senhor. Senhor, olha, está difícil, está complicado. Mas Ele é fiel e justo, assim como Ele foi com Sara, assim como Ele foi ali com a filha de Jairo, que Ele somente falou para ele, ela está dormindo. E Jairo, naquele desespero tão grande, ele ainda tinha fé nele. E ali o Senhor fez operar um milagre. Esse é o nosso Deus. E é o nosso Deus que é justo. Ele é justo. Mas Ele é fiel. Os planos do Senhor são sempre melhores que os nossos.
teve um ensaio, uma certa segunda-feira. Teve um ensaio ali, teve um momento de oração. E me recordo que ficou um casal de irmãos nossos ali conversando. E ele, aí, eu já, como é que tá as coisas? Eu falei, meu filho, daqui a pouco o banco vai vir, vai buscar o carro. Tá atrasado. Só que assim, ele tá atrasado, eu cuidar do meu filho, eu vou cuidar do meu filho. Tá tudo enrolado, filho. Não dá. Tá complicado. Ele, meu irmão, vamos orar. Eu falei, vamos orar, eu creio. E eu me recordo que ele saiu. E eu fiquei ali uns minutos no portão ali conversando. E ele parecia um Javu Koala agarrado na mamãe Koala. Era ele. Não vinha no meu colo, era só ela. E daqui a pouco eu vi o carro voltando pelo outro lado. Fez a volta no quarteirão, voltou. Aí ela foi conversar com a nossa irmã lá. Eu tô vendo uma mão assim no motorista assim. Eu cheguei perto dele. Falei, fala, meu irmão. E ele pegou e falou assim, não, eu só quero te cumprimentar só. Eu falei, você quer cumprimentar ele? Eu cumprimentei. Quando eu cumprimentei ele, eu senti um negócio assim na palma da minha mão, assim. Eu apertei a mão dele. Eu falei, cara, o que é isso? Ele falou, olha, Deus me incomodou. Resolve tudo que você precisa resolver. E se precisar, você me fala. Eu nem olhei, só peguei, botei a mão no bolso assim. Fui andando pra casa e tá pensando, o que que houve? O que que houve? O que que houve? Eu de cabeça abaixo, cabeça abaixo, cabeça abaixo. Falei, não sei. Meus irmãos, eu não sei de onde me mudou tanta nota de 100 naquele dia. E ali nós fizemos o tratamento, levamos ele num hospital particular. Descobriram qual era o problema dele. Compramos toda a medicação. E ali ele conseguiu se recuperar. E ainda acertamos a prestação do carro. Olha só. Rendeu. O valor que eu olhava esse não era grande coisa, mas o Senhor fez multiplicar. Esse é o nosso Deus. Eu virei para ele, eu falei assim, rapaz, ele falou, eu não quero. Ele falou, Deus me incomodou ele. Isso é presente meu para você, para ele. Cuida dele. Ele falou assim, cuida dele. Eu acho que o sonho dele era ter um menino também, né? Eles têm uma menina, mas infelizmente não podem mais ter. Nós fomos abençoados naquele momento. E ali na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, Deus entrou com a providência e mostrou, eu sou Deus. Eu sou Deus. Nós não entendemos o que nós passamos, meus irmãos. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Jesus é o plano perfeito. Eu vou convidar o pessoal do Ministério de Louvor. Eu dei uma tarefa ali pro nosso amigo Rogério. Eu vou convidar minha esposa para dar um auxílio a eles. E esse é um louvor já um pouco antigo, mas que fala muito ao meu coração. Jesus, o plano perfeito. A irmã veio me perguntar, irmão, qual o texto que o irmão vai pregar? Eu falei para ela qual era o texto. Ela, qual o tema? Eu falei, minha irmã, eu não uso tema. Às vezes Deus me mostra um tema, mas eu não tenho esse costume de tema. Mas eu posso dizer para a irmã, Jesus, o plano perfeito. Vamos cantar, aqueles que souberem nos acompanham. Eu tenho certeza que os irmãos conhecem. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embassem o
a força do caminho.